Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês vão ouvir ou vão assistir a gente no YouTube. Estamos de volta 15 dias depois, porque agora o nosso programa é quinzenal. As Amazonas. Estou aqui eu, Liege, com as minhas companheiras Aruana Brianese. Oi, gente, tudo bom? Daniela Sayag. Oi, tudo bem? E hoje temos uma entrevistada muito especial, uma pesquisadora que nos orgulha muito, né? Professora Vera da Silva, pesquisadora do INPA. Eu vou ler um pequeno pedaço do currículo vasto dela, que está no Lattes. Ela possui a graduação em Ciências Biológicas, Biologia Animal pela Universidade de Brasília, pela UNB, mestrado em Biologia de Água Doce e Pesca pelo INPA e doutorado em Mammalia Ecology and Reproduction pela Universidade de Cambridge, da Inglaterra. É pesquisadora titular 3A do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde atua desde 81 e hoje é chefe do Laboratório de Mamíferos Aquáticos. É isso? Isso. Que coisa linda, né? E tem um monte de coisa aqui também, né? Que é um currículo vasto. Aí eu já quero começar com uma pergunta para a senhora, talvez um pouco polêmica. Já vi vários artigos da senhora, já entrevistei na época do Estadão, sobre esse turismo aquático que se faz aqui no Amazonas de uma forma extremamente explícita, né? De nadar com os botos. O que a senhora vê, desde que a senhora começou a falar que tem que ter um controle, tem que ser cuidadoso, como era antes, como está hoje, se mudou alguma coisa, se há esse tipo de controle? Então, você sabe que os botos, eles têm uma má fama, né, aqui na região. E quando começou essa atividade com o turismo, nós achamos que seria uma oportunidade para o público ter uma empatia com o animal e proteger, dentro daquela máxima de que você protege aquilo que você conhece, né? E nós trabalhamos com os empreendedores de boto, né, que estavam ligados a essa atividade, com o ICMBio, com o Conselho Estadual do Meio Ambiente, para criar uma série de normas para regulamentar essa atividade, que hoje é regulamentada no estado do Amazonas. Então, se, vamos dizer, toda a cadeia de turismo seguisse as regras como elas deveriam funcionar, eu acho que a atividade seria muito prazerosa e muito positiva. O problema é que hoje não, já tem algum tempo, não tem uma fiscalização efetiva, o controle do aparecimento, vamos dizer, de novos flutuantes com esse empreendimento, com pessoas que não foram qualificadas, porque houve um curso para que essas pessoas fossem treinadas, as que existiam na época, né, lidando com essa temática. E então existe uma pressão muito grande e acaba que os empreendedores, as pessoas que estão lidando com os animais, acabam sofrendo essa pressão dos barcos que saem de Manaus cheios de turistas, com uma capacidade superior à que a gente programou. Então, o turismo com animais, ele pode ser interessante, mas ele não é um turismo de massa. E ele tem que ser bem controlado para não afetar os animais nem o ambiente. Com grupos pequenos, né? E toda uma série de... As regras existem. Nós temos só que seguir e melhorar essas regras que existem quando aparecer um problema. Mas isso não tem acontecido. Então, acaba que sofrem os animais e sofrem as pessoas que estão, vamos dizer assim, ganhando a vida com essa atividade também. E os turistas. Quer dizer, você não é contra a atividade em si, né? Você não é a favor da proibição da atividade, mas sim de efetivamente uma fiscalização do que já foi regulado, é isso? Exatamente. Eu acho que, pelo menos até hoje, dentro dos estudos que a gente vem fazendo, a gente ainda não viu o impacto dessa atividade de uma forma negativa sobre os animais. É um número muito pequeno de animais que participam dessa atividade, pelo incrível que pareça, são sempre os mesmos. Em todos os flutuantes, eles viajam entre a minha curiosidade é em relação a isso, porque a gente não tem notícia de nenhum boto preso, né? Então, eles estão na natureza e eles chegam, né? Eles chegam porque eles vêm atrás de alimento ou eles são, pela sua própria natureza, curiosos? Porque eu já percebi, eu já fui para Novarão e tem lá, eu acho que é um exemplo positivo para ser citado, a forma como eles manejam, né, essa visita e tal. Mas, às vezes, você está nadando numa praia, não sei o quê, e você vê, o boto está por ali, né?
Parece que ele é curioso. Essa é uma palavra que a gente pode dizer sobre a personalidade dos botos? Ele gosta dessa interação, no final das contas? Eu acho que sim. Olha. É interessante porque eu trabalho com uma população de botos no Mamirauá, onde não existe esse tipo de interação e atividade. E os botos vêm embaixo, ao lado da nossa voadeira, quando a gente está fazendo as observações. Então, eles são atraídos pelas pessoas, pelos barcos, né? Chegam muito próximo ao porto das casas. Então, isso criou, inclusive, ajudou a criar todo esse mito do boto seladino, de roubar Sedutor. coisa, sedutor. Na verdade, ele é só sociável, né? É só simpático. E eu acho assim que também o nado ele não está mais permitido. Ele tem uma plataforma Exatamente. onde as pessoas deveriam ficar. E é uma coisa muito bonita. Eu trabalho com boto há 4 décadas e eu ainda não cansei de ver e de me encantar por esses animais, né? Os cachorros da água. Então a gente tem eles são curiosos, com certeza, eles têm um comportamento extremamente interessante, eles gostam da interação, eles gostam inclusive, quando você está na água, eles se aproximam e eles se esfregam em você, eles têm O contato, essa né? coisa tátil muito forte também. Então, eu acho que se bem regulamentado, protegido, eles podem ser uma fonte de educação ambiental, ser utilizados como exemplo para várias coisas, mas infelizmente não acontece como a gente preveu. Você falou no início dessa nossa conversa que achava que poderia, inclusive, desmistificar, né, não ser regionalmente visto como uma coisa negativa. E agora você disse o quanto seria interessante, em termos econômicos mesmo, se bem utilizado. A minha pergunta é sobre, você falou de Mamirauá, sobre a pesca da piracatinga que usa os botos como isca. A gente fez essa reportagem há 10 anos atrás, 11 anos atrás. Eu li, pesquisando aqui para essa entrevista, algumas matérias um pouco mais recentes, 3, 4 anos atrás. Eu queria que você falasse sobre essa matança de boto por um fim tão terrível, Banal, né? Banal, um dos maiores símbolos da região amazônica, virando isca para um peixe carniceiro. Isso ainda acontece, Vera? E que medidas nos últimos 10 anos foram tomadas para coibir, proibir, impedir esse tipo de pesca? Então, infelizmente ainda existe. Vamos dizer que numa escala menor. Novamente, nós temos uma deficiência de fiscalização. A nossa legislação ela é muito boa, mas não tem o reforço da lei, né? E isso é um problema, porque, infelizmente, nós aprendemos quando dói no bolso, acima de tudo, né? Então, essas multas, a repressão tem que existir, senão a gente não se disciplina, né? É uma coisa do ser humano. E existiram, teve a moratória, né, que fez com que essa pesca fosse proibida e não foi 100% efetiva, novamente pela falta de uma fiscalização intensa. E a moratória ela foi estabelecida para que nesse período houvessem estudos e se estudasse qual é a situação da piracatinga, qual é a situação dos pescadores que trabalham com essa atividade, como a parar de pescar esse peixe afetou as comunidades de pescadores, como está a população de botos depois de um período. Só que para fazer todo esse tipo de pesquisa é necessário recurso. E os recursos também não foram disponibilizados. Quer dizer, teve moratória, parou a pesca e o fechamento disso, que seria gerar informação, isso não tem um resultado? Não tem um resultado ainda. A moratória foi renovada e Pelo menos, o Ministério da Pesca começou, né, a trabalhar, a secretaria, né, com essa questão, porque existe uma pressão muito forte também dos pescadores para que se libere essa pesca. Então, a pesca da piracatinga não deveria ser ilegal se não usassem o boto ou outro animal da fauna
brasileira como isca. E isso Por quê? chegou a ser pesquisado? Se ela porque- come alguma outra coisa? É, por Tipo, que dá que pra opta- pescar com outra coisa? Na verdade, usa boto e jacaré, né? Isso. Por quê? Porque são fáceis e estão de graça. Entendi. Na hora que você produz... Por exemplo, já pensamos em produzir uma isca alternativa. Uhum. Quem que vai comprar? Quem que vai distribuir? Sim. Qual é o incentivo? Teria que ser mais acessível do que esses 2 exemplos anteriores. Isso está de graça. Não Uhum. custo... porque a piracatinga é muito lucrativa. Óbvio. Uhum. Ninguém cria, porque está na natureza. A isca está de graça. Uhum. É só a mão de obra. Então, tem que ser produtiva. E a carne do jacaré, ela é muito mais utilizada do que o boto. Todos os nossos estudos foram feitos considerando só 30% do volume de piracatinga pescado sendo com carne de boto. O resto, jacaré. E mesmo assim, o volume é altíssimo. O número de indivíduos, né, que foram mortos. A moratória não resolveu ainda, porque eu falei, não tem uma fiscalização efetiva. Mas deu uma chance para os botos se recuperarem, porque houve uma diminuição. Mas o comércio ainda existe a fraude, a fraude É de importante, peixe. inclusive, a gente falar sobre isso, né? Porque a piracatinga é um peixe que não é consumido na nossa região, É todo exportado. principalmente para a Colômbia, né? É a área. No sul do Brasil Mas existe aí um fake, né? Uma venda fake que muita gente no sul, sudeste compra achando que é douradinha. Não vai no sul-sudeste. Vamos Aqui nos mesmo. supermercados de Manaus. Você vê, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Surubim. Eu gosto de surubim. Quando você vê vendendo filé de surubim, quem é daqui sabe que o surubim normalmente ele é vendido em posta, né? Para você tirar o filé do peixe, esse surubim tem que ter, Tem que ser no gigante. mínimo, 20 centímetros de filé. Os filés são pequenininhos. Não é, se aquilo fosse surubim, a pesca está sendo abaixo do tamanho permitido. E não é surubim. Por quê? Porque nós temos estudos genéticos de teses e trabalhos feitos pelo INPA e também pela Universidade do Rio de Janeiro, com colaboradores nossos, mostrando que aquilo é piracatinga. Quer dizer, os próprios frigoríficos estão misturando até em pacote, pasme, de tucunaré, filé de piracatinga. Então, você vai comprar, como a gente diz, você está comprando gato por lebre, né? E isso vem acontecendo e foi mostrado e foi testado e é uma realidade. É um crime do que diz respeito à questão do consumidor, que está Isso. comprando uma coisa achando que é outra, Isso. e está escoando algo ilícito que vem provavelmente de uma pesca ilegal, né? Que teve um boto, um jacaré, que é proibido por lei envolvido. A Colômbia proibiu a entrada de piracatinga na Colômbia vindo do Brasil, mas agora tem um outro caminho. Ok, não pode entrar pelo Brasil, vai pelo Peru. Então a piracatinga peruana pode. Onde vem a piracatinga peruana? Ela só faz Da Viaja. Só faz o transbordo. E ainda, levando em consideração, o volume desse pescado é altíssimo. A gente ainda perde em divisas. Porque não tem quem que cobra imposto em cima desse volume de peixe, né, que é pescado e exportado. Então, nós temos uma série de questões que devem ser resolvidas, né, que ainda estão pendentes. Então, a princípio, a segunda moratória está acabando agora, dia 30, se eu não me engano, no final de junho, e nós ainda não temos respostas porque não houve investimento para as pesquisas que a própria moratória determina que deveria ter Alguma acontecido. expectativa para tê-las? Existem, mas aí o recurso é retirado, a verba é reduzida. Então, o que vem dos ministérios não foi suficiente para se fazer esse estudo. Por exemplo, hoje nós temos uma parceria com o Sea Shepherd Brasil,
que está fazendo levantamento de boto aqui na calha do Amazonas para a gente pelo menos tentar estimar se a população está estável, está aumentando, está diminuindo, e não é uma resposta que a gente vai ter a curto prazo, mas precisa ser feito continuamente para você poder avaliar como é que isso está acontecendo. Essa falta de verba para pesquisas como essa, para a ciência como um todo no Brasil, a senhora acredita que é o principal problema hoje? Ou tem alguma coisa que ameace mais, como, por exemplo, desacreditar a ciência ou colocar a ciência num lugar de pouco valor, né? Se a gente pudesse colocar na balança, o que aí é pior? Olha, eu acho que o recurso para a conservação, principalmente da Amazônia, vem sendo reduzido a cada ano, né? Infelizmente, nesse governo, a situação piorou. Nós temos pouco recurso para trabalhar com as questões básicas da Amazônia. E nós, olha, só para colocar, em 2014, um grupo de pesquisadores do qual eu estou envolvido, nós descrevemos uma nova espécie de boto, né? O boto do Araguaia. Então, você vê, em pleno século XXI, nós estamos descrevendo espécies novas de mamíferos. Não é o único, nós temos mais de 20 espécies descritas nas últimas 2 décadas de animais aqui da Amazônia. Então, é muito importante que a gente invista nesse conhecimento básico. A gente fala de perda de biodiversidade que nós nem sabemos ainda que biodiversidade nós temos e o que isso pode significar. Então, eu uso um exemplo assim de investimento, por exemplo, em ciência na Amazônia. Basta olhar para o instituto do qual eu faço parte, que quando eu cheguei nós éramos quase 1.500 pessoas e hoje nós somos menos de 500. Né? Então, o instituto vem encolhendo, nós não temos pouco recurso para manutenção, a instituição está, vamos dizer assim, envelhecendo, aposentando e não tem reposição de novas pessoas, as linhas de pesquisa não estão tendo continuidade e nós ainda temos muito a aprender a estudar sobre a Amazônia. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, né, que você está se referindo, ele sempre teve... Mamirauá, né? Não, é o INPA, né? Mamirauá faz, como se fosse um laboratório vivo ali, né? Da própria pesquisa e tem um projeto específico para Mamirauá, não é isso, Na Vera? realidade, a Amazônia tem 3... Não, ela está falando do INPA. A Amazônia, nós temos 3 grandes instituições na Amazônia. O Museu Guild, que é o mais antigo, o INPA e o Mamirauá, que é a recente. Sim. Os 3 estão vinculados ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Né? Então, o Mamirauá tem uma organização diferente, né? Do Guild e do INPA. E o Ministério tem que investir. Então, nós falamos muito, mais recentemente, em ciência, mas ficou muito evidente como a população e a sociedade entende pouco do que é ciência, o que os pesquisadores fazem, né? E aqui no INPA não é diferente. O INPA, há uns anos passados, mais de 2 décadas, entendeu que tinha que abrir suas portas para a população, para que a população entrasse nessa instituição e visse o que se faz aqui dentro em prol da Amazônia, o Bosque da Ciência, né, que teve um impacto na cidade bastante grande, com quase 200 mil visitantes por ano, na maioria estudantes, né, escolas. E isso você cria uma cultura, né? Uma afinidade com a região. Sem dúvida. E a gente vem perdendo isso. Você vê que o Bosque da Ciência ainda está fechado. Pois é. Por quê? Vários parques abertos, pois é. Né? Falta de pessoal. Porque para você abrir para o público, você tem que ter uma estrutura. condições, estrutura.
A própria manutenção das passarelas, dos locais, as pessoas não podem sofrer um acidente lá dentro. Naquela hora eu queria fazer uma pergunta, eu vou fazer daqui a pouco, mas vamos entrar no assunto INPA e Bosque da Ciência. Uma das grandes vitrines do Bosque, uma das maiores atrações, sem dúvida, é o tanque do peixe-boi, que é do Departamento de Mamíferos Aquáticos, que você coordena. Como é que está essa relação, essa logística toda, de quando existe uma apreensão, trazer esse peixe-boi? De que maneira vocês... Isso me preocupa quando você fala do desmonte da instituição, porque a gente sabe que é um laboratório custoso, ali só aquela parte das piscinas, né, dos animais e os cuidados que tem que ter, e etc. A limpeza. Eu fico assim... realmente coração partido, porque é um dos grandes símbolos que a gente tem na região, que causa uma impressão positiva no visitante. E quando você diz que há esse desmonte, que o bosque ainda está fechado, eu fico pensando como é que estão os nossos peixes-boi. Então, os peixes-bois estão, vamos dizer assim, todos sobrevivendo, né? Espécie ameaçada de extinção. Mas a instituição investe bastante, o INPA como instituição. Só que é um custo caro, né, de manutenção desses animais. Imagina, então, quando você tem uma instituição como o INPA que demanda uma manutenção constante, nós estamos dentro da mata, né? Então, pensa assim, a natureza está sempre chamando de volta, né? Toda a infraestrutura, a gente tem que estar constantemente, os recursos não são suficientes. Além do mais, que você precisa também de pessoal. E, como eu disse, nós estamos encolhendo, estamos aposentando, morrendo, muitos colegas, né? O INPA teve muita perda durante a Covid, e nós não estamos tendo reposição desse pessoal. E, então, isso vai acontecendo. E todos os outros centros que poderiam receber filhotes de peixes-bois resgatados estão fechados para isso. E o INPA passou a ser o único lugar. Então, nós ficamos com muitos filhotes, cuidando desses filhotes. E quando eles crescem, que a ideia é devolver esses animais à natureza, isso tem um custo. Não é só pegar e jogar os animais no rio. Nós fazemos pesquisa. Monitoramento. Tem que ter um monitoramento. Esse monitoramento custa caro. Então, nós precisamos de investimento constante todo ano, para, à medida que os animais forem crescendo, a gente já levar para as áreas de soltura, né? Isso não está acontecendo. E parcerias público-privadas não se interessariam? Porque é tão bonito o trabalho que vocês fazem com os peixes-bois. Hoje nós temos uma parceria muito boa, estamos assim em tratativas, mas eles já se adiantaram com essa fazenda Santa Rosa, que tem uma atração para receber peixes-bois nos lagos que eles têm na propriedade, para a gente poder manter os animais num período de transição entre crescer num tanque de fibra e voltar para a natureza. Eles têm que ter essa adaptação, ambientação. Eu sempre uso o exemplo, se você pegar uma criança índia, levar para o apartamento e criá-la no apartamento. Aí, quando ela faz 15 anos, você diz, meu filho, agora é hora de você voltar para casa. Bota ele no meio da mata e diz, vai te embora. A mesma coisa os animais. Eles recebem alimentos cultivados no cativeiro, cuidados veterinários, eles não estão em contato com outros animais, né, que existem nos rios amazônicos. Então, eles precisam... vamos dizer assim, se tornar selvagem novamente e ficar mais arredio do ser humano, porque senão é como se nós estivéssemos criando animais para serem caçados facilmente. Então tem todo esse processo, é um processo demorado, mas que nós conseguimos desenvolver com sucesso. E nos últimos 8 anos, nós devolvemos 44 animais para a natureza. Hoje tem quantos nos tanques do INPA? Nós temos uns 50 e poucos animais ainda. E 44 ainda. Já foram reintroduzidos. Todo mês. Mas chegam filhos... Olha, hoje, se eu disser... Bom, nós já recebemos... Quando começa a chegar assim, o rio está subindo, cheia, né? É quando os filhotes estão nascendo. Então, é quando os filhotes são capturados acidentalmente também em redes de pesca ou
a mãe é morta Ficam e os órfãos. filhotes são coletados e eles ficam órfãos. Então, nós chegamos a receber 12 filhotes por ano. Nossa. Então, a dá gente, tempo de a gente reintroduzir, solta né? 12, chega a 12. Então, isso deveria, como você falou, o projeto Peixe Boi, esse programa de reabilitação e soltura, deveria estar bem azeitado e ter continuidade como um cartão postal e uma atividade que o INPA desenvolve. E hoje tem, vamos dizer assim, todo o conhecimento para isso, né? Nós desenvolvemos um conhecimento para criar políticas públicas para a conservação, trabalhando com as comunidades. Você vê um trabalho tão bonito na PH Purus, que é a RDS PH Purus, no Rio Purus, que nós trabalhamos com ex-caçadores de peixe-boi, que são os nossos monitores. E eles que seguem os animais que a gente libera com rádio. É inverter uma lógica, né? Porque o homem da Amazônia, ele não quer necessariamente desmatar e matar. Ele quer sobreviver. Se você cria uma alternativa de que, conservando, ele sobrevive e ao mesmo tempo mantém, é um casamento perfeito, que é o que a gente espera ter aqui. E isso eu acho que na PH Purus ficou muito evidente. Esses monitores, né, são os nossos assistentes, eles se tornam embaixadores, porque enquanto eles viajam pela reserva, eles encontram outros pescadores e também comunidades, e eles explicam o trabalho, dizem o que estão fazendo, e eles vão divulgando, e é uma parceria fantástica, e a gente criou, então, as comunidades amigas do peixe-boi. E eles realmente, quando tem barcos que eles chamam de fora, que entram, vamos dizer assim, com más intenções, eles não permitem, eles fazem esses barcos saírem. E tem outras estratégias que estão acontecendo, como os contratos de pesca, né? Toda a parte com o pirarucu, da conservação, que também ajuda a preservar. Então, é uma coisa que a gente tem que entender, que a Amazônia tem uma dinâmica própria e que a gente não pode trazer tecnologias, quando eu digo de fora, de desenvolvimentistas, que destroem a floresta, mas a gente tem que usar as pessoas que aqui vivem, né? E que essas pessoas ajudem na preservação e na conservação da nossa fauna aquática e terrestre e também da floresta. Então, é inevitável que isso aconteça. E como você disse, eles têm que sobreviver, mas eles podem fazer isso de forma sustentável, com ajuda, com orientação, e eu acho que é perfeitamente viável. Hoje a gente vê a cadeia do açaí, embora que o açaí parece que também chegou no... A gente extrapola, né, tudo. Esgotamento, né? Você começa a ter uma coisa boa, de repente, agora só vamos plantar açaí, vai ser o dendê né? Nada mais funciona. Então, só aquela planta que está fazendo, agora está gerando fortunas. Então, tem que ter um controle, tem que ter os estudos paralelos. É aí que entra a ciência, é aí que entra o conhecimento, vamos dizer assim, prático. Não prático, porque o morador, o caboclo, né, da região, ele tem muito conhecimento, mas a gente precisa trabalhar junto com esse conhecimento tradicional para poder conhecer os limites, para poder saber as melhores formas, né, qual que é mais produtivo, sem afetar. Então, a ciência tem que andar de mão dada com essas pessoas. Com o conhecimento tradicional, para não haver o esgotamento, né, exatamente. Do recurso. Vera, você escolheu a carreira científica, né, de ser uma pesquisadora, numa época em que essa divisão entre homens e mulheres aí devia ser ainda maior, né? Devia ser mais raro ter essas mulheres do que hoje em dia. E hoje ainda essa divisão não representa o que é a sociedade, em que as mulheres são maioria, né? Principalmente quando você vê ali em postos de comando e tudo. Como foi para você escolher essa carreira, né, de pesquisadora? E como foi para conciliar com a maternidade também, que é uma coisa que você se orgulha, está tão claro que você se orgulha que está lá no seu currículo, né? Minhas filhas são minhas grandes produções, realmente. Mas é assim, eu desde que menina, eu sempre fui muito curiosa,
e sempre busquei ir atrás de pequenos animais. E não tinha técnica nenhuma, fazia um monte de besteira, mas eu coletava e fixava e roubava o esmalte das minhas irmãs mais velhas para pintar os bichinhos para ficarem brilhantes, né? Aquelas coisas assim. E eu sempre gostei. E eu só fui tomar consciência de que eu queria ser bióloga eu já estava no colegial, né? No científico. Eu achava que era medicina, mas não era, era biologia mesmo. E eu tive muita sorte pelo apoio dos meus pais. Meu pai era técnico em agronomia e ele tinha uma fazenda e ele tinha muito respeito pela natureza e as coisas da natureza. E ele tinha uma pequena fazenda, então a gente passava muitas férias e fim de semana nesse lugar, dentro do Distrito Federal mesmo. E a minha mãe era uma mulher, eu acho assim, muito progressista. Ela achava que os homens já nasciam com todas as oportunidades. Então, ela resolveu dar mais oportunidade e investir nas suas filhas mulheres. E aí, sensacional, nossa. Então, ela investiu realmente, só para você ter uma ideia, nós somos 9 irmãos, 4 homens e 5 mulheres. As 5 mulheres, todas completaram o nível superior, têm mestrado, uma tem mestrado, mais doutorado, e nenhum dos meus irmãos homens concluiu a universidade. São todos empresários, ganham mais do que a gente. Mas é esse tipo de investimento e de estudo e de apoio, né? Então, é uma coisa bem interessante. Então, eu tive esse apoio bastante grande e sempre, assim, acho que minhas loucuras de, eu quero ir para a Amazônia, me ajudaram a vir para a Amazônia, você está entendendo? Então, eu sempre tive esse apoio e esse acreditar de que eu podia fazer. Então, foi muito bom. Mas isso é muito... assim, devo à minha família mesmo. E nessa questão de conciliar a sua carreira com a maternidade, qual você diria que foi o momento mais desafiador, assim? Doutorado, que você estava contando para a gente antes? Então, eu quando cheguei aqui na Amazônia, eu conheci, né, o meu parceiro, que também era biólogo, e ele foi fazer o doutorado na Inglaterra e eu fui junto. Eu estava grávida e com minha filha mais velha, bebê. E quando a gente chegou na Inglaterra, descobrimos que ele estava com leucemia e 1 ano e pouco depois ele morreu. Então eu voltei, mas eu voltei e me preparei para ir para o meu próprio doutorado com 2 crianças pequenas. Eu não vou dizer que foi fácil, mas eu tive novamente a ajuda, né, da minha família, minhas irmãs, e foi essencial essa ajuda. E maternidade, nunca tem uma escolha. Eu acho que as minhas filhas mais difícil não tem, né? Elas talvez tenham muita crítica e talvez ressintam de eu ter passado muito tempo no campo, deixado elas em casa, sempre com o apoio das tias, né? Então, por exemplo, eu fiz uma viagem à Antártica, eu passei 2 meses num navio na Antártica. Eu fui a primeira mulher a participar dessa expedição num navio japonês contando baleias. Isso foi em 1987, 88. Minhas filhas eram pequenas. E eu fui com o coração na mão, achando assim, todo mundo achando uma loucura. E eu fui porque eu pensei, quando elas crescerem, eu não posso deixar assim, olhar para trás tudo que eu pude e não fiz. Porque elas não me pediram, é uma decisão minha. Aí, quando eu falo com elas, elas nem lembram desse evento que eu passei, desse 2 tempo meses. fora. Dividida ali, né? Foi, mas com certeza foi, né? Com o assim, coração né? dividido, Então, mas... acho que às vezes a gente se culpa e tem uma cobrança da maternidade, né? E a maternidade, ela não deveria ser a criança só da mãe, né? Tem o pai, a família tem esse papel. Por isso que eu acho legal com os indígenas, né? Que eles cuidam junto das crianças. E isso faz uma diferença toda no que você pode fazer, né? Então, eu digo assim, eu fui privilegiada nesse aspecto de ter família, né? Por exemplo, a minha irmã mais velha, que é arqueóloga, ela tirou 1 ano de licença e foi me ajudar
para eu poder terminar de escrever minha tese, porque senão eu talvez não tivesse conseguido. Não sei se qualquer irmão faria isso, né? Você até Qualquer poderia irmão. ou iria ter esse desprendimento, né? Porque você para a sua carreira em prol do outro. É muito amor mesmo. Você é merecedora. Mas não é fácil, não é uma decisão fácil. Não são decisões fáceis, mas filho é aquele negócio, ter ou não ter, né? Se não ter, como saber, né? Assim, você nunca sabe o que vai acontecer, mas eu acho que as meninas cresceram bem, tão bem. Aí, quando eu quero ser um pouquinho assim, a maldade, eu digo, pelo menos elas podem agora trabalhar e pagar a sua própria terapia. Excelente. Muito bom. E no reino animal, eu queria saber como é que são os nossos golfinhos. É a mãe que cuida ou depois que para de mamar? Seja o que Deus Então, quiser, tchau. um grande número de mamíferos, né, o macho só tem o papel da fertilização. Uma vez que ele fertilizou a fêmea, ele vai embora. Então, o cuidado parental é exclusivamente materno. Com os botos da Amazônia e os golfinhos e baleias, de um modo geral, é assim também que acontece. Então, a gente está, com hoje as facilidades, né, e mais recurso, entendendo melhor esses comportamentos. E tem estratégias reprodutivas fascinantes, né? Mas na natureza, a natureza é sábia, né? Sempre colocou os machos muito bonitos e enfeitados, porque é a fêmea que escolhe. Né? Em inglês a gente fala de female choice, é a escolha da fêmea. Então, isso eu acho que acontece com o ser humano, assim como também com os animais, é claro. Então, eles têm que se exibir muito, dar piruetas, né, para poder aquela fêmea chamar atenção e ela dizer, será que esse carinha aí é o carinha, né? E ela que diz sim ou não. A gestação é super longa, né? Quase 2 anos, com né? os golfinhos são 12 meses, 12 né? meses, 12 meses. E a gestação, quer dizer, primeiro é um animal que demora a entrar na maturidade sexual. Tanto o peixe-boi como o boto. Acho que é isso, que são 2 ou 3 anos? Para maturidade sexual? Maturidade significa se entrar na puberdade e poder se reproduzir. Demora no uns peixe, 3 anos? Na fêmea de boto, 7 anos. 7 anos? 7 a Nossa. 10, os machos mais tempo, né? Sempre demoram mais. E o peixe-boi também. Depois que ela tem engravida, ela tem 12 meses de gestação e ela cuida do filhote cerca de 2 anos. Sabia que tinha 2 anos aí. Aí ela 2 anos? Aí ela não fica nesse perto, período, cuidando quando dele. ela solta, ela já está grávida de novo, né? No final, assim, no segundo ano, ele já está comendo, então a quantidade de leite diminui e aí ela volta novamente a ovular, engravida. Então, quando o outro já está com 2 anos e tal, ela tem um outro filhote e ele é afastado, né? Ele vai embora cuidar da vida dele, então? Ela não cuida mais? Nós cuidar estamos muito vendo, bem. interessante, nós estamos vendo exatamente, tem um aluno meu, o Lucas Spinelli, que está fazendo uma tese de mestrado, ele está vendo assim, quando as fêmeas estão com filhotes, fêmeas de boto, ela anda com outras fêmeas com filhotes. Então, ele quer ver se essa interação dessas fêmeas, essa sociabilidade com esse grupo, reflete nos companheiros e amigos desse animal depois que ele sai da mãe. Como que isso reflete? Né? Então, vamos ver o resultado. Mas é muito interessante porque, às vezes, como nós fazemos um estudo de longa duração, nós temos dados de acompanhamento de várias gerações, né? Então, por exemplo, nós temos a fêmea adulta que foi coletada, capturada com o filhote lá no início do projeto, nos anos 94, 95, por aí. E ela ainda está viva, a filha dela já teve filhos ela e já assim é avó. vai. Ela já é nós já temos 5 coortes, que a gente chama, e a gente só pode acompanhar a fêmea. Porque uma vez que os machos forem embora, a gente não sabe quem são os filhos dele, a não ser porque estudos genéticos. Mas a fêmea não.
Ah, essa aqui é a fulana. Nasceu daquela, Aí de a certeza. filha dela tá com... Quando ela tem filho, a gente vê ela com o filho dela. É um matriarcado E assim, total, né? Porque são as mães que acabam ali, por ficarem muito tempo com os filhos, acabam tendo essa relação mais duradoura e permite a pesquisa. Então, as fêmeas, elas são mais, elas ficam na mesma região, elas são mais residentes na mesma área. Entendi. Isso tem um porquê, porque ela tem que proteger o seu filhote, achar comida fácil, ter comida em abundância. Não pode Elas têm que aventurar conhecer muito, muito bem o território que elas estão, né? Enquanto isso, você vai ver que interessante, todos os animais que nós examinamos aqui da interação no turismo são machos. Nós Olha, nunca registramos uma fêmea, mesmo que tem nome de mulher que colocam nomes colocam. femininos. Essa é a fulana, aquele é o filhote, tudo é tudo macho. Olha que interessante. Detectado geneticamente. 70 e poucos animais. e a explicação é comportamental. Ela está cuidando do filho e ela não vai Ela expor. tem mais o que fazer. Né? Exatamente. Fica brincando aí com o Exatamente. turista. Exatamente. Então, para ter maior proteção, elas estão em áreas mais Sim, não vai protegidas, já isoladas. chegar E perto os de, né, machos coisa estão no estranha com mundo. bichinho. Eles Os machos estão estão no no- mundo. Não tem nada para fazer, vou dar uma. E você vê que existe grupos de machos e eles, mas também não é uma relação muito duradoura, né? Não Tem forma uma espécies de comunidade, golfinhos marinhos que formam alianças de machos e eles ficam juntos por meses e eles inclusive tipo sequestram fêmeas e mantêm aquelas fêmeas ali entre eles e para garantir que eles vão Ser os fertilizar escolhidos. aquela fêmea. Vão ser os escolhidos na marra. No caso aqui dos botos é outro comportamento, né? Então é muito interessante esse tipo de estudo porque mostra a importância da gente preservar áreas de lagos de várzea, né? Que tem esse grupo de fêmeas com seus filhotes, sabe? É muito interessante. E aí você pensa assim, por que que uma espécie que não tem predadores naturais, né, precisa se isolar e separar? E foi um estudo que a gente publicou agora em 2020 ou 21, nem sei, que os machos atacam também os filhotes. Então, às vezes, causam a morte do filhote e outras vezes não, o filhote sai ileso. Então, os machos são mais agressivos, eles são mais, brigam entre si. Então, quando às vezes você vê aquele monte de boto, estão na vadiagem. Nem sempre é vadiagem, não. Às vezes é uma briga, é um fight. É macho com macho, porque tem que ver quem é o mais macho, né? Porque sabe Deus quando as fêmeas, né, vão estar ali. Eu tenho que treinar a minha imponência. Eu sei que a gente está chegando no finalzinho da entrevista, mas eu queria fazer aquela pergunta que eu acabei não fazendo lá sobre as parcerias com organismos, com instituições internacionais. A gente sabe que o INPA sempre recorreu, né, a parcerias com os Estados Unidos ou com organismos europeus para algumas pesquisas, inclusive, por exemplo, clima, né, se beneficiou bastante da parceria com a NASA, Smithsonian Instituto. De que maneira os mamíferos aquáticos, que são nosso cartão postal, peixe-boi, o boto, sobretudo o boto cor-de-rosa, a gente não consegue, de alguma maneira, o que faltaria para suprir esse apoio que às vezes não tem da gestão pública nacional em relação à ciência? E de que maneira a gente pode captar esses investidores usando o nome Amazônia, que é tão atrativo? Então, durante muitos anos, encerramos agora, né, os nossos projetos com a Petrobras Ambiental, que sempre apoiou e patrocinou os estudos e pesquisas com os mamíferos aquáticos da Amazônia. Mas também estamos, vamos dizer assim, em crise, né? E os investimentos não estão acontecendo como nós gostaríamos. Até exatamente antes da pandemia, nós tivemos um convênio de 6 anos com a Universidade Kyoto, do Japão, apoiado pela JICA,
que também foi muito gratificante, fizemos muitos trabalhos e eles apoiaram, inclusive, com infraestrutura. Né? Então, a gente sempre tem, como eu estudei na Inglaterra, também tive muita colaboração de colegas ingleses, e a gente trabalha assim, em colaboração e com parcerias. Quando tem recurso, vem recurso, mas essa busca por recurso, por mais, vamos dizer assim, como você colocou, é um cartão postal, é uma espécie bandeira aqui para a região, né? Protegendo o peixe-boi ou os botos, você protege o ambiente, o habitat, os rios e a floresta. Quer dizer, eles são importantes para tudo isso, mas não é um recurso fácil, que chega fácil. Né? Então, nós sempre estamos abertos para colaboração e a gente tem ido atrás, mas eu devo confessar que a competição está grande, porque são poucas organizações que financiam e tem uma competição entre projetos, entre espécies, entre pesquisadores, tudo isso. Então, é complicado e nem sempre a gente tem o recurso que a gente precisa. Muito obrigada, professora Vera, foi excelente. Desejamos toda a sorte do mundo nessa busca por mais dinheiro para proteger nossos bichinhos da nossa floresta, né? Que também faz parte da nossa cultura, né? A gente entrevistou antes a nossa Cláudia Baré, né? Então, tudo isso é nossa cultura imaterial, material, e é super importante que a gente possa trazer, né, na nossa nova fase, né, das Amazonas. Por falar em nova fase, agradecer o pessoal que está aqui atrás das câmeras, a Plano A, Filmes e Comunicações. Muito obrigada Ângela, por acolher as Amazonas aqui. Muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada, professora Vera, Aruana, Daniela, e até a próxima. Obrigada, Vera. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.